Uma bomba na noite desta quinta-feira. João Batista Filho informou: o Inter está contratando o atacante Borré, de 28 anos, que pertence ao Eintracht Frankfurt e está emprestado ao Werder Bremen da Alemanha. O Inter está desembolsando uma quantia milionária pelo atacante colombiano, que vai passar a ser o maior salário do elenco colorado. A direção do Inter confirma a negociação, apesar de garantir que o negócio não está 100% fechado ainda. Existem várias repercussões em relação à vinda de Borré, que também é um chapéu do Internacional em alguns clubes do futebol brasileiro. Falando em chapéu, a gente vai trazer o destino de Gustavo Scarpa, que está muito próximo de ser anunciado por outro clube também do futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quinta-feira. E, obviamente, o mais importante, a contratação que o Inter está fazendo. A bomba que caiu na noite dessa quinta-feira, e a gente repercutiu muito dessa bomba no Diário do Inter KTO, na hora da dupla KTO desta quinta-feira. Informação que foi trazida por João Batista Filho, de que o Inter está contratando o atacante Rafael Santos Borré. 28 anos de idade, surgiu muito bem no cenário sul-americano no River Plate, foi vendido para a Alemanha, no Eintracht Frankfurt fez uma boa temporada, de lá foi emprestado para o Werder Bremen. O Inter está contratando o Rafael Borré e há detalhes de anunciar o jogador. Bom, o Borré, e aí eu vou dar aqui os detalhes da negociação que foi descoberto pelo João Batista Filho, que foram descobertos pelo João Batista Filho. O Inter está pagando 5 milhões de euros pelo Borré, tá? E vai comprar o jogador colombiano em definitivo. E o Borré vai receber algo em torno de 1,5 milhão de reais por mês. Ou melhor, vai custar 1,5 milhão de reais por mês, o salário dele vai dar ali na casa de 1.250.000 líquidos para ele por mês, tá? E o Inter já acertou tudo isso com o Borré, só detalhes menores do contrato estão sendo fechados para que o Inter possa anunciar este jogador e talvez este anúncio aconteça na sexta-feira ou no sábado. Será um presente de Natal do Internacional para o torcedor Rafael Santos Borré, atacante que está prestes a desembarcar no estádio Beira-Rio. Ao longo do dia, a gente buscou outras informações em relação a Borré, tá? E primeiro, ele vinha sendo reserva no Werder Bremen, tá? Clube do qual ele foi emprestado pelo Eintracht Frankfurt. Ele não vinha sendo titular por lá. Aliás, ele também foi reserva do Eintracht Frankfurt na última temporada por uma mudança no estilo de jogo da equipe, mas ele foi um jogador que teve uma temporada de 2021-2022 muito boa, ajudou na campanha da Europa League do Eintracht Frankfurt, uma grande campanha que teve muitos gols decisivos do Borré, que era um dos principais jogadores daquela equipe, depois acabou perdendo espaço. É esse o jogador que está vindo para o Internacional. Só para ampliar, tá? Pessoas do Internacional, a direção do Inter confirma que a negociação existe, tá? E o que eu consegui oficialmente é que não está 100% fechado. O Inter oficialmente afirma que a negociação não está 100% fechada, mas não desmente que é uma negociação que está muito bem encaminhada, e eles dizem que não está 100% fechada porque o Borré não assinou ainda. E até assinar, amigo, é aquela história. Então o Inter só vai confirmar de fato quando o Borré assinar, mas ele deve assinar, inclusive, nos próximos dias, entre sexta e sábado, para acontecer esse anúncio, talvez no domingo, talvez no Natal, na segunda-feira, o Inter vai preparar o anúncio do Borré, tá? Esse negócio, ele está sendo feito por André Curi, como intermediário. O André Curi que foi o cara que intermediou inicialmente a quase vinda do Borré para o Grêmio, lá no ano de 2021, que acabou não acontecendo. O André Curi tem uma procuração do jogador e conseguiu agora fazer essa negociação, 5 milhões de euros, 1,5 milhão de reais de custo por mês para o Internacional pelo Borré. Detalhe, o André Curi é o mesmo empresário do Maurício, que ele, André Curi, quer vender, mesmo empresário do Alan Patrick, que quer renovar o contrato. É possível que, olha, existe uma melhora nas relações. Essas negociações elas possam andar, em especial a do Maurício, mas isso é algo que a gente vai ver ao longo dos próximos dias. O importante é que o Borré deve ser jogador do Internacional. E aí, o presidente Alessandro Barcelos, nessa quinta-feira, deu uma entrevista para GZH. E nessa entrevista, o presidente Barcelos falou que deve anunciar um reforço até o final desta semana e que tem algo muito bem encaminhado.
E é exatamente o Borré. Então a expectativa é que até o fim dessa semana, ou então no Natal, o Inter anuncie o atacante de 28 anos colombiano, Rafael Santos Borré. O próprio presidente falou isso em ON, que vai anunciar um reforço até o fim dessa semana. Além de Borré, o Inter está avançando por outra contratação, que também faltam detalhes, que é o Jean Lucas. Não está a ponto tanto de ser anunciado agora como o Borré, mas para ser anunciado em breve, até o fim do ano, tá? É muito possível que o Inter até o fim do ano anuncie Borré e Jean Lucas como os dois primeiros reforços da janela de transferências. Já anunciou a renovação do Kudê, tem o departamento de futebol mantido, o Inter tem uma cara para 2024 com esses movimentos, com essas contratações, sem grandes jogadores saindo, além do Johnny, que está sendo vendido para o Betis da Espanha. O Inter já tem um bom encaminhamento para a próxima temporada e vai anunciar esses dois jogadores antes do fim do ano, para eles chegarem já para a pré-temporada e tudo mais, tá? Bom, avançando na pauta, o Jean Lucas está avançando também para ser jogador do Internacional. Eu quero falar sobre Gustavo Scarpa, que também tem um pouco a ver com o Borré. Porque o Inter está contratando o Borré e teve a concorrência de outros clubes do futebol brasileiro, como o Atlético Mineiro. E o Inter deu um chapéu nesses clubes, por estar fechando com o Borré. Mas o troco veio. Não sei se antes, depois, ou o Inter deu troco, mas Gustavo Scarpa está fechando com o Atlético Mineiro. Havia aquela concorrência ali, Flamengo e Galo, o Inter já tinha ficado um pouco mais para trás nessa negociação, e o Flamengo estava mais próximo até essa quinta-feira. E agora não tá mais. O Atlético Mineiro já fechou com o Scarpa, falta assinar o contrato, mas o Scarpa já aceitou a proposta salarial que veio do Galo Mineiro e ele deve ser jogador do Atlético Mineiro, tá? É essa a tendência. E aí deu um chapéu em todo mundo, o Atlético Mineiro devolvendo o chapéu que levou em relação ao Borré, ou o chapéu do Borré devolve o chapéu do Scarpa, mas é uma chapelaria aberta aí no futebol brasileiro nesse momento, tá? O Scarpa vai fechar mesmo com o Atlético Mineiro e aí encerra qualquer possibilidade do Internacional. Aliás, o movimento do Borré pode esfriar esses movimentos maiores. Scarpa, Alário, deve esfriar com certeza. Por último, para fechar, eu gravei um vídeo na tarde dessa quinta-feira, falando sobre uma treta entre um dirigente do Corinthians e o empresário do Alan Patrick, envolvendo a proposta que o Corinthians fez ao Inter pelo Alan Patrick. Tá tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais. O dirigente disse que o André Cury, que é esse mesmo empresário que está fazendo a negociação do Borré, mentiu ao afirmar que o Corinthians fez uma proposta pelo jogador, acusou o André Cury de mentir, enfim, para tentar renovar o contrato do Alan Patrick. Eu falo tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Por último, gente, para fechar, vamos falar aqui de KTO. E vou passar as odds da final do Mundial. Manchester City e Fluminense. Odd do City, 1.41. Empate, 4.75. Fluminense, 7.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLO que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!